Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática, e nessa videoaula eu vou estar resolvendo uma questão de regra de 3 enviada aqui pelo Júlio César. A questão propõe o seguinte: com uma produção diária constante, uma máquina produz 200 peças em D dias. Se a produção diária fosse de mais 15 peças, levaria menos 12 dias para produzir as 200 peças. O número D é um número múltiplo de 6, primo, menor que 7, maior que 24, entre 17 e 24. Então, com uma produção diária constante, constante quer dizer que em todos os dias vai produzir a mesma quantidade. Então, a produção diária ela é uma grandeza que aparece no problema. Mas não disse quanto que é a produção diária. Disse que é uma produção diária, mas não dizendo quanto que é. Isso é uma incógnita. Isso eu preciso descobrir o valor dessa variável. E aí diz que uma máquina produz 200 peças em D dias. Quer dizer que em quantos dias a máquina vai produzir esse total de peças, que são 200. Não disse em quantos dias, disse somente que em D dias, quer dizer, em uma certa quantidade de dias que eu vou chamar de D, por não conhecer esse valor, é mais uma incógnita. Aí, na segunda situação, diz o seguinte: se a produção diária fosse de mais 15 peças, quer dizer, se produzisse o mesmo tanto que havia produzido na situação anterior, mais 15 peças, então x mais 15, levaria menos 12 dias. Então, se anteriormente havia gastado D dias, agora vai gastar D menos 12, ou seja, a mesma quantidade da situação anterior, menos 12, 12 dias a menos. E para produzir as mesmas 200 peças. Então, a princípio, eu posso procurar o valor de x ou de D. Eu vou optar aqui por buscar o valor de x. Então, eu pergunto o seguinte: produzindo x peças por dia, gasta-se D dias. Se produzir mais 15 peças a cada dia, vai gastar mais dias ou menos dias? É óbvio que se produz mais peças por dia, né, vai gastar menos dias. Então, eu vou apontar a setinha para o lado do menor, né? E quem é o menor? O menor é D menos 12, que é a mesma quantidade de dias da primeira situação, menos 12, o que ocorre na segunda situação. Então, a pergunta, né, voltando aí, se a produção diária fosse X, né, aumentando 15 peças, né, por dia, vai diminuir o número de dias para produzir as 200 peças. Então, diminuir vai gastar menos dias. Então, por isso que eu estou apontando a setinha para o menor. 12 a menos do que nessa situação. E em regras de 3 simples, quando as grandezas são inversamente proporcionais, que é o nosso caso aqui, ó, setinha apontando para cima, setinha apontando para baixo, estão invertidas, a gente pode fazer a multiplicação direta, ou seja, multiplicar D por x, ou x por D, que vai dar dx, que vai ser igual à multiplicação aqui dessas duas, que é x vezes D, dx. Olha, o primeiro pelo primeiro, x vezes D, dx. Agora o primeiro pelo segundo, x vezes 12, menos 12x. Agora, quando eu for multiplicar, né, o segundo elemento aí desse termo, que é o 15, eu vou ter 15 vezes D, 15D,
E quando eu multiplicar esse 15 por esse 12, vai dar menos 15 vezes 12, 10 vezes 15, 150, 2 vezes 15, 30, 180. Então, observem que do x, x vezes d, deu 10x, x vezes 12, deu 12x. Do 15, 15 vezes d, 15d, 15 vezes 12, 180. Então, agora, eu posso cancelar esse dx com esse. Por que eu posso fazer isso? Porque se eu jogar esse dx para o primeiro membro, ele vai negativo, e dx menos dx é zero. Vou passar agora o 12 para o primeiro membro, para antes da igualdade, tá certo? E ele vai ficar positivo, 12x, que vai ser igual o que sobrou aí depois da igualdade, 15d menos 180. Para diminuir, né, o tamanho da conta, para simplificar essa conta aí, eu vou dividir todos os termos da equação por 3, uma vez que eu posso fazer isso, né? 12 dá por 3, 15 dá por 3 e 180 dá por 3. Então, vou ter o quê? 12 dividido por 3 dá 4, então eu vou ter aqui 4x. 15 dividido por 3 dá 5, vou ter 5d. E 180 dividido por 3 eu vou ter 60. Né? Então, eu vou ter aqui agora, vou passar o 4 para o segundo membro, para isolar totalmente o x, que vai ficar 5d menos 60 sobre 4. E eu posso dizer que isso é 5d sobre 4, e 60 dividido por 4 dá quanto? Dá 15, né? 4 vezes 10, 40, 4 vezes 5, 20. Mas eu encontrei um valor para o x, que é um valor ainda não totalmente liquidado, né? Mas eu posso voltar na minha situação e perguntar o seguinte: quais seriam os possíveis valores para x e para d? Ora, se eu disser que o x vale 10, e se eu disser que o d vale 20, por que eu estou supondo esses dois valores? Porque produzindo 10 peças por dia em 20 dias, produz-se 200 peças, porque 10 vezes 20 é 200, 10 vezes 20, 200. Por outro lado, se eu fizer 10 mais 15, que é 25, né? Que é 25, multiplicado por D menos 12, se o D é 20, tira 12, fica 8. Também, 8 vezes 25 é 200, que 8 vezes 20 é 160, e 8 vezes 5 é 40, 160 com 40, 200. Então, eu posso afirmar isso e voltar e fazer a verificação. X, né, que é igual a 5D, que seria 5 vezes 20, que dá 100, sobre 4, menos 15. X é igual a 100 dividido por 4 dá 25, menos 15. X é igual a 10. Verifica, é verdade. Porque se eu colocar 10 aqui, ó, no lugar do x, né? 10 igual a 10. Então, isso é a verificação que comprova que o D vale 20, né? Então, vamos à análise das alternativas. O 20 é múltiplo de 6? Não. Múltiplo de 6 seria 6, 12, 18, 24. O 20 é primo? Não. Primos são os números que têm dois divisores apenas. Tipo, o número 2 é o único par primo, porque tem o divisor 1 e o divisor 2. Então, o 20 não é primo, porque o 20, se você considerar direito, ele tem o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20 como divisores. Então, ele tem 2, 4, 6 divisores, então ele não é primo. Menor que 17, 20 não é menor que 17.
Maior que 24? 20 não é maior que 24, então 20 está entre o 17 e o 24. Alternativa correta, letra E. Espero que você tenha gostado e qualquer sugestão que você tenha de questões interessantes, pode me mandar que eu vou estar procurando resolver. Eu peço desculpas aí ao Júlio César por ter demorado um pouco a resolução dessa questão, uma vez que eu também trabalho em 2 cargos na escola estadual e disponho de pouco tempo, mas espero que tenha me agradado.